1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. O tema é gratidão. Nossa família está grata por esse ministério, pela vida de cada um de vocês. Eu não poderia fugir desse momento para falar sobre gratidão. 1 Tessalonicenses 5, 18. Guarde aí. Acharam, irmãos? Quero que você marque na sua Bíblia aí, embora nós temos ali projetado. Diz assim: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Podemos ler todos juntos? Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos agora diante da Tua palavra, Senhor. E precisamos que o Senhor nos ajude, Senhor, a falar um pouco dela, para nos esclarecer do que o Senhor estava falando ali, através do apóstolo Paulo, Senhor. Seja conosco nesta noite, nos abençoe, nos guarde, abra os nossos ouvidos, Senhor, e nos ajude a guardar a Tua palavra na tábua do nosso coração, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu quero voltar para esse texto e quero lembrar a vocês que essa palavra vai dizer em tudo. Tudo é um conjunto de todos. Tudo é tudo. Não é a metade, não é um pedaço, não é um terço, não é um pedacinho, não é um minutinho à toa. Não, não, não. É tudo. A paz, Lucinha. Deus abençoe, Lucinha. Amém. Tá vendo? Eu estou sendo beneficiado nesta noite, irmãos. Falei de Lingo, falei de Lucinha, que me ajudou na igreja, quando eu dirigi a igreja em Barro Vermelho. Ganhávamos almas naquelas favelas ali em Barro Vermelho. Essa moça que passou com o cachorrinho agora. Tá demais hoje para mim, né? Primeiro eu cantando, depois, meu Deus, a forte. Mas deixa eu voltar. Então, em tudo. Então, a orientação do apóstolo é que em tudo nós possamos dar graças ao Senhor. Então, nós já podemos aprender de forma muito fácil que quando é tudo, nosso primeiro ato é dar graças ao Senhor, é sermos gratos a Ele. Tá ruim, pastor? Devemos em tudo dar graças. Tá passando perrengue, pastor? Dá graças ao Senhor. Tá difícil, pastor? Dá graças ao Senhor. Dá graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus. Mas, meu pastor, está muito difícil para mim. O segredo está aqui na vontade de Deus. Você vai viver o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Matou a charada? Eu digo, em tudo eu dou graças, porque eu dando graças, eu verei a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. E se Ele tem coisas boas para nós, temos que aprender a dar graças em tudo. Não podemos nos referenciar com este mundo. Não podemos caçar o nosso bem-estar, o nosso humor, a nossa saúde, os nossos problemas pessoais. Não podemos negociar isso com dar graças a tudo por Deus. Porque do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Do que se queixa o homem dos seus próprios envolvimentos, seus próprios problemas? Por isso, devemos dar graças ao Senhor.
Mas deixa eu explicar um pouco para você dessa história. O cenário desse texto era a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele com os seus colaboradores entraram em Tessalônica. Ao chegar em Tessalônica, ele viu que havia um grupo de judeus organizados, tão bem organizados que começaram a criar resistência quando ele pregava o Evangelho. E por que criavam resistência? Porque o apóstolo Paulo ele falava da ressurreição de Cristo. Ele falava que Cristo ressuscitou, Cristo estava à direita, que é por Ele são todas as coisas, e isso batia com problemas ligados à lei, ligado aos fariseus, ligado a uma série de outras doutrinas que se tinha naquela época. Então, ele vai e ele começa então a pregar e começam a criar resistência para ele, e para ele não ser pego naquela cidade, ele sai dali e ele viaja e vai para outro lugar. Mas ele deixa ali pessoas que aceitaram a Cristo, gentios, gregos, que aceitaram ao Senhor. Ele vai conversar com Timóteo e diz: Timóteo, você vai ver isso nas cartas dele em Atos, também Timóteo, eu preciso que você dê continuidade à minha palavra lá em Tessalônica. Porque Paulo era ousado, irmãos, na hora de falar. Olhe comigo o texto de Atos, capítulo 17. Deixa eu contextualizar você um pouco mais sobre essa segunda viagem. Atos, capítulo 17. Acharam? Diz assim, olha: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados, o que diz aí na Bíblia? Disputou com eles as Escrituras. Começou a falar das Escrituras. Começou a rebater as coisas que estavam ali. E usando as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anunciou, dizia ele, é o Cristo. Glória. E aí alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos, religiosos, e não poucas mulheres distintas, mas os judeus, preste atenção, desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jason recolheu todos esses, procederam contra o decreto de César, dizendo que há outro rei, Jesus. A lei, irmãos, era César. E tudo que se falava que era contrário a César dava problema. E Paulo ia adiante dizendo: não, é Jesus, é Cristo que ressuscitou, é Cristo que nasceu, é Cristo que é poderoso, é Cristo que morreu por você, é Cristo. Ele insistia com isso, Jéssica. Ele não abria mão disso. E aí era por isso que ele era preso. Por isso que ele saía de um lugar e ia para outro, ia perseguido. O homem passou naufrágio, foi mordido por cobra, foi perseguido, foi preso injustamente, foi açoitado, foi humilhado. Mas em tudo isso ele deu glórias ao Senhor. Em tudo isso ele deu graças a Deus, conforme o início desse texto que eu estou pregando para vocês. Glória! O homem que diz: miserável homem que sou. O homem que vai passar por várias retaliações, mas que vai dizer: a minha graça. O Senhor vai dizer para ele: a minha graça te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele vai dizer isso. E aí você percebe que o dar tudo, irmãos, é nós realmente entendermos que nós não pertencemos mais a este mundo.
A proposta do evangelho é clara, embora você possa estar ouvindo falar de um evangelho secundário, um evangelho que vai falar de bens, de riquezas, de homem, de mulher, de casamento, de bênçãos sem fins. O Senhor pode fazer, mas o que Ele já fez e o que Ele gostaria de continuar fazendo é que se levante pessoas que creiam que Ele morreu por nós, está à direita do Pai e aguarda cada um de nós para estarmos com Ele na glória. Aleluia. Esse é o plano da salvação. O plano da salvação não é te sarar, é sarar a sua alma para que você esteja com o Senhor. Não é lhe dar dinheiro, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão sobre a sua mesa. Não é te trazer coisas maravilhosas. É realmente você entender a proposta genuína do Senhor. E aí você conhece a célebre palavra, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas para isso temos que aprender em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Ok, Paulo então nessa pregação, ele sai dali e ele fica sabendo das notícias. Uau, ele fica sabendo que lá em Tessalonicenses os irmãos estão crescendo, os irmãos estão aprendendo a palavra, e Tessalonicenses começa a ser uma igreja cheia de dons espirituais. Coisas maravilhosas são feitas no meio dos nossos irmãos em Tessalonicenses. E ele se alegra com isso. E ele continua enviando. Dali ele vai para outra cidade, vai para Bereia. E assim ele vai indo, mas querendo voltar a Tessalônica. Ele quer voltar lá para ele poder estar revendo os irmãos. Mas ao tentar voltar, ele percebe que ainda não há tempo, Fabinho. Porque as pessoas queriam pegá-lo, porque ele batia de frente com um sistema. A igreja ela é chamada protestante porque ela protesta contra o sistema, mas ela deveria protestar à luz da palavra, não por interesses particulares, nem pessoais, nem políticos, nem de negócios. Deveria protestar com a palavra de Deus. Eu convido vocês a um dia, já deve estar no YouTube com a modernidade, vocês veem lá o avivamento que aconteceu na ilha de Fiji. Bota lá, avivamento em Fiji. E vocês vão ver que o país foi tomado, devastado, por insensatos, por ladrões, por bruxos. O pessoal pegava as mulheres, fazia o que queria, estava uma confusão só. E o presidente daquele país vai na televisão e diz, olha, se há cristãos em Fiji, olhem, porque Fiji está entregue. E aí alguns pastores se reúnem para poder orar ao Senhor. E vem um grande avivamento em Fiji. As pessoas começam a se converterem. A palavra é pregada. E é lindo demais, irmãos. Eu convido você a assistir com a sua família. Dediquem tempo a isso, deve durar 1h30, 1h40, 2 horas talvez, eu não vou lembrar agora, há muito tempo que eu assisti. Assistam. E vocês vão ver a mudança e o protesto do povo cristão quando levanta esta bandeira, a palavra do Senhor. Não é o que eu penso, é o que a palavra diz. Imagine, irmão, se diante de um cenário, e aí eu me permito nesta hora sonhar, nessa hora talvez ter alguns delírios. Eu fico imaginando se em meio a um cenário de roubo, ou um cenário talvez de injustiças, ou um cenário talvez de fome, se a igreja escolhesse um lugar, um estádio, e fossem todos para lá, sem música, sem alaridos, mas só para poder chorar e clamar ao Deus dos céus. Consegue pensar nessa cena? Não vai ter atração musical, não vai ter ninguém cantando bonito, porque é lindo demais ver. Eu gosto, acho muito bonito, é muito unção, mas não é hora de unção, não é hora de arrepios, é hora de pó no chão, cara no chão, vestido de saco, e buscar ao Senhor enquanto se pode achar.
e invocar enquanto está perto, porque perto está o Senhor. E aí nessa busca, nós iremos ver o céu e a palavra de Deus se cumprindo. Em 2 Crônicas, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e vigiar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Glória. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Amém? Amém. Então, irmãos, a igreja, ela nasce com esse propósito. Eu aproveito para poder me comunicar com os meus vizinhos. A igreja nasce com esse propósito. Eu quero dizer a você que está à altura deste som, que essa igreja está com as portas abertas para poder lhe acolher em oração, para orar para a sua vida e apresentar Jesus Cristo. Não é apresentar uma bandeira denominacional, não é apresentar mais uma igreja a fim de expandir ou de fazer negócios, não. É para poder orar pela sua vida. Se você está enfermo, venha até a casa do Senhor, que nós oraremos e veremos a palavra de Deus se cumprir, que diz que se tiver alguém entre enfermo, doente, traga aos presbíteros, e a oração da fé curará aquele que está doente. Aleluia. Nós cremos na palavra de Deus. Não cremos porque somos motivados a isso. Cremos porque nós somos salvos pelo Senhor. E aí com isso, viveremos qual é a sua boa, perfeita vontade. Tessalonicenses vai passar por isso. Paulo, ele fica muito feliz, ele quer voltar à cidade, mas ele não consegue. Dali ele vai para Bereia, depois vai para Atenas, e ele sai pregando o evangelho, deixa Timóteo pregando e escrevendo e falando. Mas aí, irmãos, o que eu destaco para nós, nesse versículo, nesse capítulo de número 5, são as suas últimas palavras, que começa no versículo de número 12. Olhe por gentileza no versículo de número 11, eu acho que vai ser importante. Diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E aí versículo de número 12. E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. E os que têm grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogando-vos também, irmãos, que admoesteis desordeiros. Ou seja, chame atenção, fale com os desordeiros. Consoleis os de pouco ânimo. Consoleis os de pouco ânimo. Sustentai-vos fracos. E sejam o que, irmãos? Paciente para com todos. Antes de chegar no versículo 18, que é o que dá eco nessa noite, em tudo dai graças. Ele vai admoestando a sua igreja naquele lugar, para que vocês possam continuar sendo gratos, para que vocês possam continuar dando graças a Deus, louvando ao Senhor. Entendam? Consoleis os de pouco ânimo. Irmãos, eu fico imaginando se a igreja entender isso de verdade. Eu posso começar a fazer algumas cenas aqui. Chegou um irmão cabisbaixo. Hoje, para a glória do Senhor, nossa igreja tem vivido isso. Multiplique isso, irmãos, aonde você for. Eu vi uma irmã hoje pegar o rosto de uma irmã e falar: olá,
Que você seja, vamos ver se eu lembro, que você seja fortalecida no Espírito pelo Senhor. Isso é o que, irmãos? Leia aí para mim. Dá ânimo. É o que, Valber? Dá ânimo. Dá ânimo ao seu irmão. Quando você lembrar de alguém, só quando você lembrar, porque como seu pastor também tem que admoestar você. Não liga para bater papinho. Oi, como é que você tá? Ah, tá. Não ligue para isso. Temos passado tempos maus. Talvez uma ligação que não seja no Senhor possa desenrolar um problema. Por isso que eu não gosto de grupos na igreja. Não é porque eu sou antissocial, não. É porque você tem irmão que manda assim: bom dia, Pai do Senhor. O outro vai ver só no outro dia: bom dia, não quis falar comigo. Meu Deus, como é que pode? Aí na igreja é falso, me abraça, me beija. Ai, Jesus, só misericórdia. É mentira ou verdade, irmãos? Dependendo do contexto, é desse jeito. Aí não manda, mas não sabe. Isso acontece com todo mundo, irmãos. Eu acabei de saber que a ovelha teve de manhã na igreja, eu nem vi, saiu e foi embora. Fiquei sabendo agora. Clério me passou, pastor Clério. Aí eu liguei, o irmão falou: não, que eu estava doente, eu vim só aqui rapidinho. Irmãos, então não dá para brincar com isso, porque estamos dentro de um contexto bíblico. Que contexto bíblico? Que contexto bíblico, pastor? Consoleis os de pouco ânimo. Eu quero lhe autorizar. Se você estiver no seu trabalho, comece a aprender a lidar com o Espírito Santo. Estiver no seu trabalho, você lembrar da Fabiana, você desvia o pensamento dela. Fala: não. Que isso? Obrigado, Mirinha. Você desvia o pensamento. Valber, por favor, receba esse jovem aqui. Leve ele ali para a sala, converse com ele, por favor. Vai com ele ali, jovem, que ele vai conversar com você. Não, mas eu tô agora falando da palavra, só vou me perder aqui, ô chapéu. Vai com ele ali, rapidinho. Eu não sei se tem, eu tô pegando agora, eu não sei. Ó, tô sendo filmado. Vai lá. Ah, então tá bom. Vai esperar, então tá de boa. Fica aí. Então, voltando, irmãos, lembrou? Você vai dizer o seguinte, você vai dizer assim: olha, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você vai lembrar de novo dela. Senhor, é para me falar com ela? Se vier a terceira vez, você vai e passa uma mensagem para ela. Para poder fazer o quê? Consoleis o de pouco ânimo. Passa uma mensagem: olha, Fabiana, estava pensando em você aqui. Pensei 3 vezes, conforme o pastor falou, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor levanta o seu rosto e te dê a paz. Aleluia. Já aconteceu isso aqui, né? Glória. É ela que faz isso, Fabiana? Tá vendo aí, ó? Enquanto eu prego, olha o senhor testificando aí. Amém. É importante isso, Fabiana? É importante. Mas é importante você fazer quando você sentir verdadeiramente isso no seu coração. Isso chama-se unidade. É o que está ligado no céu, será ligado na terra. E o que estiver desligado na terra, também será desligado no céu. Amém, irmãos? É. E aí veja agora a continuidade. Consoleis de pouco ânimo. Já foi, já atendido. Deus abençoe. Já rolou alguma coisa, vai na paz, tá? Depois tu cai de novo, tá bom? Vai com Deus. Deus abençoe. Valeu? Qual o seu nome? Gabriel. Vai lá, Gabriel. Deus te abençoe, tá? Amém. Até a próxima, Gabriel. Valeu. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Irmãos, muito tempo dirigindo igreja em comunidade, muito tempo
lidando com pessoas. O jovem passou, olhou o telefone, olhou dali, voltou ali, passou, olhou o telefone. Agora ele sentou e olhou o telefone. E na hora de ir, ele olhou fixamente para o telefone. E aí? Deus te abençoe. Eu e ele aqui. E fui. Irmão, desculpa. Desculpa você que nos acompanha no Brasil e no mundo aí na câmera. Voltando, irmãos. Então, no final, ele começa então a admoestar e diz: consolai de pouco ânimo, sustentai quem? Os fracos, e sejais pacientes para com todos. Ele está dando as orientações finais de como Tessalônica deveria viver, para poder chegar lá no 18 e falar o quê? Tudo. Dai graças por tudo. Vede que ninguém te outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Não deseja o mal. Não trate o outro com mal, mas antes trate com bem. Não só para com os seus, mas para com todos. Versículo 16. Regozijai-vos sempre. Irmãos, temos que aprender a desenvolver a alegria sempre. Aleluia. Por quê, pastor? Porque em seguida nós temos uma garantia em Deus. Ei, eu vou repetir. Eu estou dizendo para você que você passa um problema aqui. A orientação é você regozijai-vos, alegrai-vos, porque quando você chega nessa casa, Ele vem ao seu socorro. Ele vai cuidando de você. É uma certeza, não é uma hipérbole, não é uma metáfora, não é uma ideia, não é uma suspeita. Ele vem saltando sobre os montes para poder lhe socorrer. Ah, Deus tentando falar conosco, vai dizer: ó Israel, como eu gostaria de ser uma galinha para colocá-los embaixo das minhas asas. Ó Israel, olha que casa vai poder me habitar, que casa eu vou poder habitar, se os meus pés, se as nuvens são estrados dos meus pés. Irmãos, eu poderia já citar várias dimensões aqui. Se eu pedir você, tu vai falar sobre a grandeza do Senhor. Glória. Os pássaros, não tem quem cuide deles, são lindos e maravilhosos. Pode um pai pedir um pão e receber um escorpião. São tantos exemplos, irmãos, que eu me perco até na hora de falar para vocês. Só para nós entendermos que precisamos nos regozijai-vos sempre no Senhor. Está sofrendo, louve. Não tem louvor assim? Precisando, louve. Porque louvor vai ser uma expressão de gratos, de gratidão. A palavra gratos, eu falei de manhã, vem do latim, que quer dizer gratus, que quer dizer reconhecer algo que já aconteceu na sua vida. Você está salvo em Cristo Jesus, já aconteceu. Ele continua então dizendo: regozijai-vos sempre. Agora eu quero ir para a conclusão dessa palavra. Eu quero que você enumere na sua Bíblia, se você puder. Pastor, então quais são os passos para que nós possamos dar graças em tudo? Primeira coisa, regozijai-vos sempre. Irmãos, não é um sermão para você achar legal, não.
É um sermão para a gente colocar em prática. Talvez ainda hoje, ou talvez essa semana, você passará por uma situação terrível e você vai lembrar. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5:16 diz que eu devo regozijai-vos sempre. Aleluia. Amém, irmãos? 17, olha que lindo. Fazer o que, irmãos? Orai. Sem cessar. Sabe quando você ora sem cessar? Quando você está ligado, direto com o Senhor. Como você pode estar ligado direto com o Senhor? Um louvor, uma mensagem, na sua cabeça pensando na palavra dele, se alegrando pelo seu filho, pela sua filha, pela comida. Irmãos, eu até hoje, quando eu vou comer, eu me emociono. Tem noção disso? Quando eu vou comer fora, eu me emociono ainda mais. Quando eu vou comer num restaurante chique, eu me emociono 3 vezes mais. Emociono meu chique. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje de manhã você ouviu falando. Pastora comia bolinho de feijão com farinha. Não comia pão. Você não tinha dinheiro para comprar pão, era muito difícil o pão. Eu comia angu. E o angu, ele era feito, eu já falei isso de manhã, mas senti desejo de falar agora para a gente entender. O angu era feito sem tempero nenhum, e por cima uma colherzinha de açúcar. Quando eu perguntava, o que é isso, mamãe? É angu doce. O doce era pela fé, né? Porque... E hoje você senta num restaurante, vai comer, e com toda a humildade, você me conhece, você que vai receber essa mensagem me conhece. E você poder comer sem ficar vendo tabelinha, se é 100, se é 200, se é... É um grande privilégio, irmãos. Mas, pastor, o que tem isso a ver? Isso tem a ver que nesse momento que eu estou comendo, que eu estou me alegrando, que eu estou feliz com o meu Deus, eu estou orando a Ele. Martinho Lutero falava que a maior das orações é a oração feita com a sua alma. É aquela oração que você... Eu de manhã tenho o hábito de ir para o meu trabalho ouvindo louvores. E eu vou chorando, adorando ao Senhor. Cada pessoa que eu atendo, que na hora eu lembro de coisas que eu estudei um dia, eu falo, obrigado, Jesus, por me trazer essa reflexão de Byron, ou de Freud, ou de Melanie Klein, ou de qualquer outra pessoa, ou de Levi, ou de qualquer outro pensador. Eu falo, obrigado, Senhor, porque eu não saberia resolver essa questão se não fosse o Senhor. Ah, pastor, mas você estudou, você é inteligente. Não. Se não vier dele, Jéssica, não vale a pena. Glória. Não vale a pena. Sabedoria vem dele. Ele diz em Tiago, aquele que quer, peça que ele vai dar. Mas é o Senhor que faz. Então a primeira recomendação é essa. Regozijai-vos sempre no Senhor. A segunda, diga comigo, orai. A terceira, em tudo, porque esta é em Cristo Jesus para convosco, conosco, com você, comigo. Quarto, não extinguais o Espírito, não apagueis o Espírito, não deixai que ele não haja na sua vida. Dá lugar para ele. Deixe ele te usar. Hoje o Lincoln decidiu vir aqui na igreja.
Deus possa estar te abençoando, lindo. Teve o desejo de vir. Fazei as coisas e não deixai apagar o Espírito. Quinto, não desprezeis as profecias. Não despreza aquilo que o Senhor falou à sua vida. Não despreze aquilo que o Senhor falou ontem, anteontem, 5 anos, 10 anos atrás. Não despreza as profecias. Sexto, examinai tudo. Retei, ou melhor, retende o bem. Quando o pastor prega, quando os pregadores pregam, examine tudo. Veja se está escrito. Veja se está. E retei o bem. Se um dia o pastor convidar alguém aqui que você vê pregando de forma estranha, retei o que é bem. Não julgue. Examine e retenha o que é bem. Sétimo, abstende-vos de toda o que é a aparência do mal, pastor. Se você está num lugar onde nesse lugar as pessoas não estão professando o nome de Jesus, se o lugar ele está com pessoas que estão escarnecendo o nome do Senhor, esse lugar não serve para você. É você pedir ao Senhor que te leve, que selecione lugares para você poder estar. Abstém-se da aparência do mal, no trabalho, na rua. Um dia eu parei para abastecer o carro e tinha um rapaz que trabalhava no posto. Eu falei, pô pastor, eu não entendo, tem um rapaz aqui muito usado por Deus, mas ele tem um comportamento tão estranho. Nossa, ele fala de forma tão estranha com as pessoas, às vezes é tão abusado, tão coisa, a gente não entende, né? Porque ele se comporta tão mal desse jeito. Talvez ele não leu esse texto. Tem crentes, irmãos, que se comporta mal, que age mal, que xinga, que bate, que é violento, que agride, que humilha outras pessoas. Não observaram isso daqui. Talvez nem saibam que isso exista. Isso é resultado de mau testemunho. Versículo 23. Depois de tudo isso, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas 7 colocações previstas na palavra irá nos santificar, irá nos conservar, irá nos manter irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória. Ele termina essa carta. A carta então que ele não consegue ainda voltar a Tessalônica. Ele diz: fiel é o que vos chama. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai um pelos outros. Orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Ele está fazendo a saudação final dessa primeira carta. Pelo Senhor, vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém e amém. Amém, irmãos?
na segunda carta. Ele retorna a Tessalonicenses. As pessoas ali ficam maravilhados porque ele já fala sobre a vinda de Jesus, o retorno de Jesus, vindo buscar a sua igreja, lavada, remida, vestida de vestes brancas. E os irmãos começam a se alegrar e dizendo: valeu a pena. Portanto, meus irmãos, eu quero que vocês guardem essa palavra. Em tudo, dai graças ao Senhor. Amém? Vamos orar através deste louvor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Aleluias. Amém, irmãos? Amém. Em tudo, Graças. Deus abençoe a sua vida. A pastora vai fazer a chamada aí para a semana que vem. Lembre-se, estamos em gratidão. E semana que vem vamos estar aqui de novo com a palavra de Deus e com o que a pastora vai falar agora. Fala, pastora.